Boa noite, pessoal. O Facebook entrou um pouquinho antes. Boa noite, pessoal do Instagram, Graça e Paz, como vocês estão? Bom, hoje a gente vai dar continuidade às nossas lives, à nossa partilha, às nossas reflexões. Emily entrou agora no Instagram. Tá tudo certo aí, Emily? O áudio, as imagens. Quem tá aí pelo Facebook também entrando agora, dá um ok pra gente. Se a imagem tá boa, se o som tá bom. Às vezes acontecem alguns probleminhas técnicos. E, gente, como a gente tem falado pra vocês no início das lives, a gente convida cada um de vocês que está participando com a gente a abrir uma sala de vídeo. Porque aí o pessoal do Facebook, de vocês, os seus amigos também vão assistir na nossa live. A gente vai podendo divulgar e partilhar com mais pessoas. A Bruna, ela não está aqui comigo agora, mas ela está abrindo uma sala de vídeo ali no Facebook dela pelo nosso notebook. Daqui a pouco ela vem aqui para a gente começar. Mas então convido a você que está nos assistindo a abrir também uma sala de vídeo, a compartilhar. O Ângelo falou ali que está um pouco escuro pelo Facebook. Aqui a gente tem um problema de luz mesmo, né, no nosso apartamento. Daqui a pouquinho a Bruna já entra. Boa noite a todos vocês que estão chegando aí pelo Facebook, pelo nosso Instagram. Deu certo? Acho que eu ainda não abro. Daiane, boa noite. Sávio, boa noite. Amanda. Aqui tá bom, pelo notebook não tá escuro não. Acho que depende do celular. A Bruna falou assim que pelo Instagram a imagem tá boa, acho que depende do aparelho, né? Não, pelo notebook. Deixa eu abrir a sala assim. Aqui, criar. Vá convidando também os seus amigos, né? Até mesmo aqui na nossa transmissão tem essa opção de convidar o pessoal para poder entrar. Pra gente poder cada vez mais encontrando mais pessoas, né? Nesse tempo em que a Emily também comentou ali que pelo Facebook não tá escuro, não. Acho que depende mesmo do celular. Deu certo? A Bruna tá ali abrindo a sala de vídeo também. E hoje na nossa 28ª live, né, a Bruna que fez o vídeo chamando vocês, ela já foi adiantando, né, falando sobre o que a gente vai falar hoje, sobre esse dar sentido ao sofrimento, né, o que seria isso, né, como encontrar sentido no sofrimento que costuma ser um tempo muito difícil para cada um de nós. Então acho que a gente pode ir começando com a nossa oração, mas já mergulhando nessa área da nossa vida, naquilo que é mais difícil para nós, naquilo que muitas vezes nós sabemos que nos causa dor, mas para que a gente possa também encontrar juntos um sentido a partir da nossa partilha de hoje. Iniciando aí com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a Deus pelo dom das nossas vidas, agradecer a Deus pelo dia de hoje, entregar a Deus a sua vida, você que nos acompanha, entregar a Ele as suas necessidades, especialmente entregar a vida de todos aqueles que estão aflitos nesse tempo difícil que todos nós temos passado, e pedir que o Espírito Santo venha mesmo ao nosso coração para que a gente consiga fazer uma experiência de intimidade com Deus. Fazer uma experiência nova a partir daquilo que Ele tem a nos revelar. Através do nosso testemunho, através da sua palavra, através daquilo que a nossa igreja vem nos dizer e da sua presença no nosso dia a dia, que sempre de alguma forma revela que Ele está conosco,
que Ele está cuidando de nós e revela especialmente o seu amor por nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santa Madre Teresa e São João Bosco, Rogai por nós. quer cumprimentar o pessoal? Quero. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Então vamos partir aí para uma... Opa, tô batendo na mesa aqui, tô me ajeitando. Vamos partir então para uma próxima reflexão, justamente neste tema, né? Que a gente está ouvindo tantas situações, a gente está ouvindo tantas informações. E qual o sentido de tudo isso, né? Por que o sofrimento bate à nossa porta? Por que será que a gente passa por situações difíceis? E eu já quero começar falando que eu também não sei. Eu não tenho a resposta para os nossos sofrimentos. Mas eu fui aprendendo ao longo da vocação não mais a questionar por quê, mas a partir desse sofrimento, o que eu poderia me tornar? A partir desse sofrimento, aonde eu poderia ser uma pessoa melhor? E foi assim que eu fui aprendendo a dar sentido ao sofrimento. E o evangelho de hoje, a gente vai continuar aquelas sequências do capítulo de São João 15, 16 e o 17, onde Jesus vai preparando os seus apóstolos. Jesus que vai despedindo dos apóstolos e vai dando para eles as direções. E Jesus, eu me encanto com Jesus cada vez que eu leio o evangelho, né? Me encanto mais, porque Jesus ele é muito sincero. Jesus ele é muito verdadeiro, ele não esconde nada dos seus discípulos. Ele não diz, ele não promete para ninguém uma vida fácil. Até pela vida dele a gente vai encontrar isso, a gente vai perceber que Jesus ele não facilitou a sua vida. Jesus não usou dos seus milagres para benefício próprio, mas ele usou dos seus milagres, ele usou dos seus dons sempre para o bem do próximo, não para se beneficiar. Então a gente vai ver que o sentido do sofrimento caminha bem por aí, nesse sentido de se doar, né? Nesse sentido de querer se tornar alguém melhor. E para nos ajudar hoje, gente, nessa reflexão, né, de uma forma muito providencial, hoje na nossa igreja nós celebramos o dia de Santa Rita de Cássia. E uma frase dela pode nos ajudar nessa nossa partilha. Santa Rita diz assim, em uma de suas frases: Ó amado Jesus, aumenta a minha paciência na medida em que aumento os meus sofrimentos. Como eu comentei em uma das lives anteriores, eu li há alguns dias sobre a virtude da paciência que revela em nós também a virtude da perseverança. Nós só conseguimos alcançar a virtude da paciência através da perseverança. Então Santa Rita ela vai nos dizer aqui, vai pedir a Jesus, aliás, que na sua vida ela tenha paciência na medida em que aumenta os seus sofrimentos. E muitas vezes nós também precisamos pedir isso a Jesus, mas nesse sentido, em que a gente seja perseverante durante o sofrimento e até que ele passe. Que a gente não desista no meio do caminho, mas que nós possamos experimentar mesmo desse consolo e dessa força que vem de Deus, para que nós sejamos
fortes e perseverantes e pacientes, para não simplesmente abandonar as oportunidades, né, que nós encontramos diante do sofrimento, para não nos abandonarmos e deixar a vida passar como se o sofrimento fosse tudo o que nós vivemos, mas ter essa esperança do que virá depois, ter essa paciência e esperar. Sim. E a gente vai perceber assim que todas as vezes, gente, que a igreja celebra a vida de um santo, ela está nos dando a oportunidade de a gente olhar para a vida dessas pessoas que, enquanto estiveram no mundo, foram pessoas normais, como eu e você. Mas a partir de uma decisão, de uma firme decisão, eles foram capazes de fazer da sua vida um dom. Foram capazes de fazer da sua vida uma doação e transformaram uma realidade. Então, quando a gente celebra a vida de um santo, a gente precisa olhar para a vida deles e querer ter essa virtude que eles tiveram. Claro, não vamos ser igual a eles, porque Deus não fez ninguém igual a ninguém. Mas nós podemos ter essa determinação em buscar uma vida de santidade. E uma vida de santidade é buscar uma vida mais ampla. É conseguir olhar além daquilo que está nos acontecendo no hoje, na situação que nós estamos vivendo no agora. Então, isso que os santos conseguiram, eles foram encontrando na graça de Deus uma força para se tornarem pessoas melhores. Foram encontrando uma capacidade de amar e de buscar a eternidade. De não parar somente nas coisas deste mundo, não parar somente nas situações difíceis, mas de sempre ter um olhar que transcende, de transcender aquilo que nós estamos vivendo. Essa é a realidade da igreja. Então, olhar hoje para a vida de Santa Rita de Cássia é olhar para uma mulher que foi forte, uma mulher que foi corajosa, uma mulher que foi determinada, uma mulher que entendeu a intenção de Deus, a vocação da mulher. E aí a gente pode buscar nela, sim, ter esse exemplo de mulher. O que é uma mulher forte? Qual a intenção de Deus para a vida da mulher? A gente já fez uma live nesse sentido, né? E na vida dela fica muito claro isso, na vida de Santa Rita. Por isso que ela é considerada a santa da causa dos impossíveis. Porque ela não parou nos impossíveis da vida dela. Ela não parou no sofrimento. Mas ela deu um sentido para cada situação difícil que ela viveu. E a partir disso, dessa história, a partir de Santa Rita, a gente pode olhar para o Evangelho de hoje e encontrar um sentido, encontrar um ânimo, encontrar uma força. Então, a gente vai ler hoje o Evangelho do dia, né? O Evangelho de São João, capítulo 16, do 20 ao 23, certo? Do 20 ao 23. Os membros da comunidade que estiverem aí pelo Instagram e pelo Facebook, se quiserem colocar para o pessoal acompanhar, João 16, do 20 ao 23. Vai dizer assim: Eu lhes garanto, vocês vão gemer e se lamentar, enquanto o mundo vai se alegrar. Vocês ficarão angustiados, mas a angústia de vocês se transformará em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, sente angústia, porque chegou a sua hora. Mas quando a criança nasce, ela nem se lembra mais da aflição, porque fica alegre por ter posto um homem no mundo. Agora vocês também estão angustiados, mas quando tornarem a me ver, vocês ficarão alegres. E nessa alegria, ninguém tirará de vocês. Nesse dia, vocês não me farão mais perguntas. Eu garanto a vocês, se pedirem alguma coisa a meu Pai, em meu nome, Ele a concederá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, pessoal. Então, como eu falei, aqui Jesus ele está dando a direção para os apóstolos. E Jesus ele não esconde que eles passariam por sofrimento. Jesus não esconde que a tristeza ia fazer parte da vida desses homens. Mas Jesus, ele dá uma promessa que o nosso coração vai voltar a ter alegria. E quando nós chegarmos na vida eterna, nós vamos ter uma alegria plena que nada e ninguém vai poder tirar de nós.
Mas essa alegria que Jesus está falando para os apóstolos não é só a alegria da vida eterna, mas é uma alegria que a gente já pode estar sentindo no nosso dia a dia. E uma alegria que não significa que a gente nunca vai ter problema, uma alegria que a gente vai ficar sempre em paz, que imune de todas as situações difíceis e da dor. Até porque o que acontece hoje, que a gente vai vendo que as pessoas querem viver uma vida de facilidade. A gente vai vendo que as ideologias, a gente vai vendo aí que as pessoas vão hoje pregando por aí que o ser humano não é capaz de sofrer. Que o ser humano ele precisa viver em função do seu prazer, que o ser humano precisa fugir do sofrimento. E isso não é verdade. Jesus deixa bem claro, o sofrimento vai fazer parte da nossa vida, o sofrimento vai fazer parte da nossa história. Mas não significa que nós vamos ser pessoas que vamos viver em função desse sofrimento. Ou que o sofrimento não vai nos trazer nenhum benefício. Mas o nosso sofrimento vai nos levar, vai nos impulsionar a buscar algo novo. Por isso que Jesus faz essa comparação com a mulher que está grávida. Sim, logo na missa de manhã, quando o padre proclamava o evangelho, essa parte da mulher grávida me chamou muita atenção. A gente já tinha partilhado um pouco sobre a live de hoje, e aí eu fui relacionando, né, aquilo que o evangelho ia dizendo. E vai dizer assim, né, dessa angústia da mulher grávida de saber da dor que ela vai sentir para poder dar à luz. Mas eu falava para a Bruna assim, Bruna, muitas vezes no nosso sofrimento nós também passamos por esse sentimento, dessa angústia de querer que passe logo esse sentimento, de querer que as coisas acabem da melhor forma possível, sem que a gente tenha que fazer muito esforço, sem que a gente tenha que dar tanta atenção, sem que a gente sofra muito. Mas aí está a diferença do que vai dizer no Evangelho sobre a mulher grávida e daquilo que a gente, da nossa atitude muitas vezes diante do sofrimento. A mulher, ela sabe que ela precisa fazer força para que nasça uma vida. E ela sabe que essa vida vai ser gerada. E ela tem a esperança nesse algo maior que vai brotar. Então ela não mede esforços consigo mesma. Apesar da sua angústia, ela faz toda a força necessária para trazer a vida, né? Esse novo ser. E muitas vezes o que a gente precisa fazer é isso, é usar da nossa força, é usar da nossa esperança, é usar da nossa disposição para não deixar que o sofrimento não deixe de ter um sentido na nossa vida, mas que gere algo novo, para que gere algo, uma descoberta em nós, para que gere vida em nós, para que a gente não simplesmente vá desfalecendo, né, no meio do caminho, vai morrendo diante do sofrimento, mas que a gente possa ter essa esperança nessa vida nova mesmo. E até, quando fala assim dessa vida nova, né, evitar o sofrimento, gente, é evitar a vida. Quantas pessoas, por medo de sofrer, por medo de não dar conta, ela não se arrisca a fazer, por exemplo, experiências novas. Ah, mas eu tenho medo de não dar conta. Por exemplo, eu sinto no meu coração que eu tenho... Quando Deus começou a me chamar, quando Deus começou a me provocar, a fazer esse convite para eu vir para a comunidade, eu ficava pensando assim, mas será que eu vou dar conta? Será que eu não vou passar por alguns sofrimentos que eu não vou conseguir? Só que esse medo de sofrer não podia me impedir de fazer aquilo que Deus me chamou a ser. De fazer não, melhor dizendo, de ser aquilo que Deus me chamou a ser. O medo do sofrimento não pode nos impedir de dar passos a mais na nossa vida. O medo de, nossa, será que eu vou dar conta dessa dor? Não pode nos travar diante das decisões que nós precisamos tomar na nossa vida. E o sofrimento, ele sempre vai nos trazer também possibilidades. Esses dias ainda conversando com o nosso fundador, e ele, dentro de um contexto aí da nossa formação, né, ele deu de exemplo a questão do nosso carro. Então, por exemplo, bateram no nosso carro. A princípio foi uma coisa assim, além do susto, além de tudo, nossa, como é que a gente vai pagar? Vai ficar algo muito caro. Só que essa situação difícil, né, esse desafio, ele poderia ser para nós um problema, ou ele poderia ser para nós
uma motivação de algo novo, uma possibilidade. E acabou sendo uma possibilidade, porque tantas pessoas se envolveram nisso, quantas pessoas nos ajudaram, quantas pessoas fizeram parte desse processo. Então entende que muitas vezes quando nós evitamos o sofrimento, evitamos algumas coisas, claro que na situação do carro a gente não tinha nem opção, né, de evitar ou não, foi um acidente que aconteceu. E é assim, tem situações na sua vida que você não tem nem opção de escolher. Às vezes é alguém que faz alguma coisa que te decepciona, a vida impõe o sofrimento muitas vezes em nós, né? A morte de alguém, é uma doença, são situações que muitas vezes escorrem das nossas mãos, que a gente não escolhe. Isso sim, acontece, a gente não escolhe, mas não tem como evitar. Agora, existem também os sofrimentos, existem situações que a gente quer evitar por medo de sofrer. E aí a gente precisa ter essa coragem de saber que eu preciso ser isso, eu preciso tomar essa decisão, eu preciso fazer isso, porque isso vai ser o melhor, independente se vai me causar um certo desconforto ou não. Até porque, gente, o que é o desconforto? O desconforto, ele é aquele movimento que vai fazer com que a gente dê passos concretos na nossa vida. E nós, seres humanos, nós não nascemos para ficar parados, a gente não nasceu para ficar no estacionamento, nós nascemos para caminhar. Nós nascemos para ir em busca das respostas da nossa vida. Ou nem sempre a gente vai encontrar respostas, mas ir em busca daquilo que está por vir, daquilo que Deus tem para nós. Então nós não podemos parar diante das situações difíceis da nossa vida. E até existe uma frase que eu ouvi uma vez e me marcou bastante, da Luzia, da Canção Nova, que diz assim: a gente precisa saber sofrer sem nunca deixar de amar. Muitas vezes o sofrimento vai cultivando sentimentos negativos dentro de nós. Vai fazendo com que tudo à nossa volta pareça conspirar contra nós. E aí a gente vai perdendo o olhar de bondade para as pessoas, para as coisas, para as situações e para nós mesmos. Então a gente precisa saber que independente daquilo que nós passamos, primeiro que nós não estamos sozinhos. Sim. Nós não estamos simplesmente vivendo o sofrimento jogados no mundo, mas nós estamos sob o olhar de Deus. Nós estamos sobre o amor de Deus. Constantemente nós somos amados. Então esse amor ele permanece em nós para que a gente saiba viver a vida da melhor forma, para que a gente possa se sentir amado e para que a gente possa amar o outro. E aí no nosso dia a dia, ao longo da nossa vida, nós vamos vivendo essa experiência. E diante do sofrimento, nós não podemos deixar esse amor de lado, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força, o amor pela vida, para a gente não se entregar ao sofrimento. O amor por aqueles que estão à nossa volta, porque muitas vezes, por essa doação, nós nos fazemos fortes diante da necessidade daqueles que estão à nossa volta. Como, por exemplo, uma mãe. Mesmo diante do sofrimento ou até mesmo de uma dor física, pelos seus à sua volta que precisam dela, por amor, ela vai se recompor e vai dar o seu melhor. Porque ela tem esse amor natural, esse amor de doação. Então nós não podemos nunca nos esquecer desse amor, que nos garante essa força e essa capacidade de lidar com o sofrimento, de não deixar que ele nos tire todas as oportunidades, que ele nos tire a esperança. Até porque, né, gente, quando a gente coloca esse sentido do sofrimento no amor, na doação, a gente vai perceber que nós não vamos sempre ficar centralizados em nós. Porque o que o sofrimento muitas vezes traz para nossa vida? Eu já vivi essas duas faces, assim, digamos, do sofrimento. O primeiro, de você querer achar um culpado por aquilo que você está sentindo. Aí quantas vezes eu falei, Deus, mas eu já entreguei a minha vida para o Senhor, eu sou consagrada, por que o Senhor permite isso na minha vida? Por que eu estou sofrendo? Você começa a se revoltar, a ficar remoendo a situação. E aí você começa a ficar uma pessoa mal-humorada, estressada, irritada. Muitas vezes eu vivi o sofrimento dessa forma. Ou então, eu também já vivi o sofrimento numa questão assim, de viver como se eu fosse a coitadinha, de me vitimizar diante do sofrimento.
Ai, mas só eu passo por isso. Ai, ninguém olha pra mim, ninguém me dá atenção e tudo dá errado na minha vida. Eu não consigo, eu não posso. E de se enfraquecer, de desanimar. E enquanto que na verdade o sofrimento ele precisa ser encarado. Claro, gente, o luto, por exemplo, né, o choro, o sentir-se triste faz parte de nós. Mas eu não posso transformar isso para que seja tudo isso na minha vida. De olhar e focar a minha vida, de fazer com que esse sofrimento seja determinante no meu hoje. De fazer com que isso determine. Até porque tudo passa. Se você for olhar para a sua história, lembra aí de situações que você já passou. Quantas vezes você achou que você não fosse dar conta e você deu? Quantas vezes você achou que agora não vai dar mais, agora eu vou parar? E você conseguiu vencer. E você conseguiu sobreviver. Porque a força de Deus está sobre nós. E existe uma força de Deus, existe uma graça de Deus e existe o nosso querer. Existe a nossa vontade. Né? Deus ajuda, mas eu preciso querer também. Eu preciso me esforçar. Eu preciso me colocar numa situação de querer vencer. Eu me lembrei agora, o ano passado ou esse ano, não lembro. Mas eu sei que eu tava caminhando um dia na rua lá, daí eu tava procurando a casa de uma menina que ia fazer umas doações para o nosso bazar. Como eu nunca tinha ido na casa dela, eu tava andando com o celular na mão para poder ver o número da casa. E de repente, eu só sei que eu caí no chão e levantei. Mas foi um tombo assim, vai se cair, já levantei rapidinho, eu sei que ia cair no lanche, não conseguiram nem ir lá me ajudar. Não deu tempo. Só sei que quando eu cheguei no carro, eu tava com o cotovelo todo sangrando, todo ralado. E aí eu cheguei aqui em casa e falei assim, gente, eu não consigo nem ajudar mais a dobrar a roupa. Já era, como diz, né? O Jonas brinca assim, já era. E aí eu peguei e falei assim, bom, vou tomar banho. Só que eu não tive coragem de lavar o cotovelo, não tive coragem de esfregar, né? Porque eu pensei, ai, tá doendo muito. E aí eu falei assim, deixa que daqui a pouco passa. Deixa que vai passar, vai cicatrizar essa ferida. Só que como eu não fiz nada para que isso acontecesse, quando passou os dias, acho que uns 3 dias, começou a infeccionar. E aí criou pus. E foi ficando uma coisa muito feia. Aí o que aconteceu? Eu tive que ir na farmácia, aí eles passaram lá pomada, antisséptico, mas antes de passar a pomada, o farmacêutico lá explicou que teria que esfregar. E eu não ia conseguir fazer isso, porque estava todo infeccionado. Aí a Karina teve que me ajudar. Aí eu pus o cotovelo assim no tanque, ela pegou uma bucha, um sabão e esfregou assim meu cotovelo. Gente, que dor que eu senti. Nossa, eu senti a dor de novo agora. E aí depois desse processo melhorou, saiu, né, aquela parte do pus, aquela parte infeccionada. E aí eu fui tratando com pomada, passando antisséptico, tudo certinho. Cicatrizou, passou. Só que se eu tivesse, na hora que aconteceu, já tivesse esfregado, se eu não tivesse tido medo de sentir dor, com certeza não teria infeccionado. E muitas vezes a gente lida com as nossas dores, a gente lida com os nossos sofrimentos dessa parte. Aconteceu algo difícil, deixa quieto, daqui a pouco passa. E aí a gente vai buscar respostas erradas. Nós vamos buscar a cura do jeito errado. E aí as coisas vão só infeccionando. Se isso acontece com a nossa pele, imagine o nosso coração. Vai causando desânimo, vai causando tristeza, vai causando insatisfação, vai causando descontentamento. E aí a gente já não consegue mais sorrir, a gente já não consegue mais ter paciência, a gente já perdeu o sabor e o sentido da vida. E, gente, olha só, nessa situação, né? A Bruna ia falando e eu ia refletindo, né? Ela acabou de lembrar disso, mas eu fiquei pensando, quantas pessoas não têm passado por essa experiência do inflamar por não ter lidado com o sofrimento no momento da dor, né? No momento do acidente, no momento que aconteceu, deixar as coisas passarem, deixar as coisas irem acumulando e não encontram alguém que fale a verdade para elas. Como falta uma amizade verdadeira.
como falta muitas vezes o conselho, uma palavra verdadeira do pai e da mãe para alertar, para abrir os olhos do outro. Porque eu vi o sofrimento da Bruna quando ela caiu, eu vi como que ela ficou em casa, eu vi que ela ficou com dor, inflamou o machucado, né? Todo mundo sabe como dói o machucado quando a gente cai e esfola, mas para não ficar pior, alguém precisava esfregar. E eu sabia que ela não queria. E não é que pra mim foi fácil, né? Mas ela fechou o olho e virou assim, e aí eu fiquei de cara com o machucado dela e eu pensei assim, eu preciso esfregar, porque senão vai fazer mal pra ela. E muitas vezes não é fácil, é muito mais fácil eu falar, seria muito mais fácil eu falar assim, ah não, Bruna, passa uma aguinha só e passa a pomada por cima que vai dar certo, mas não ia. Eu tive que esfregar pra ela, pra que ela conseguisse, pra que cicatrizasse de verdade. Muitas vezes a gente precisa dessa ação, dessa coragem de agir com verdade, de agir por amor ao outro, por saber que deixar as coisas passarem e não lidar com elas de frente vai ser muito pior, vai causar uma ferida muito maior, né? Até porque, gente, Deus como Pai, Ele não quer o nosso sofrimento, tá? Deus é bondoso, Deus é amor. O sofrimento não vem de Deus, mas ele faz parte da nossa vida. E como faz parte da nossa vida, e por ele saber da força e da capacidade que nós temos, é que ele não olha para nós como coitadinhos. Deus não tem dó de nós, porque ele sabe da força e da capacidade que nós temos. E Deus, quando nós estamos passando por um momento difícil, ele vem ao encontro do nosso sofrimento. Ele vem ao encontro desse mal que está nos atormentando. Ele vem ao encontro da nossa fragilidade para extrair de nós o que nós temos de melhor. Deus sempre vai extrair das situações difíceis algo melhor, se a gente assim permitir. Querer ser cuidada por Deus no momento do sofrimento, gente, é descobrir nele a força e a capacidade que nós temos de enfrentar as dores nesta verdade. Tem hora que vai doer muito. Tem hora que vai ser algo assim que parece que a gente não vai aguentar. E aí eu preciso, assim como Jesus teve Cirineu, que ajudou a carregar a sua cruz, eu preciso contar com os meus amigos, eu preciso contar com os meus familiares, eu preciso dessas pessoas que vão ser esses Cirineus na minha vida, que vão me ajudar a carregar o meu sofrimento. Nem tudo a gente precisa carregar sozinho. Existem situações que só nós podemos resolver, que faz parte. Tem hora que a gente tem que estar sozinho, mas não significa que nós não podemos estar com as pessoas. E experimentar o cuidado de Deus, gente, é no nosso dia a dia. É a partir da palavra de um irmão, a partir da palavra de um amigo, a partir de uma live, a partir da homilia de um padre, a partir da palavra de Deus, a partir de uma oração, a partir de um abraço ou de um sorriso. São nessas situações que nós vamos encontrando o cuidado de Deus. São nessas situações que nós vamos tendo força. Quantas vezes na comunidade, no nosso dia a dia, a gente encontrou força assim, né, Karina? Nas partilhas, no abraço. Tem hora, pessoal, eu não tenho o que falar para você, mas eu vou te abraçar, eu vou chorar com você. Eu vou ter compaixão de você. Esse ano, na nossa comunidade, a gente está, vamos dizer assim, dando um foco maior, né? A gente está buscando mais essa questão da solidariedade, né? Porque isso é muito importante para nós. E aí, sem antes saber de tudo que ia acontecer, nosso fundador já tinha tido essa palavra de inspiração. Que seria, cada ano, nosso fundador vai tendo uma inspiração para aquilo que nós precisamos nos aprofundar enquanto consagrados. Para vivermos esse processo, né, de sermos aquilo que Deus espera. E esse ano seria o da solidariedade. E a gente tem buscado isso. Que assim, a gente precisa muitas vezes ouvir o outro. Precisa ter compaixão e precisa falar a verdade. Olha, não é bem por aqui. Olha, busque em você as respostas que você precisa. Segue adiante. Vai caminhar. Porque é assim que Jesus fazia com as pessoas do Evangelho. Vai caminhar, não tornes a pecar. Jesus olhava para as pessoas, via o sofrimento que cada uma passava, devolvia a elas a dignidade e dava coragem para que elas continuassem a escrever as suas histórias. Para que elas se tornassem protagonistas de suas vidas, gente. O sofrimento não pode fazer com que a gente perca o protagonismo da nossa vida. Nosso fundador sempre fala assim,
que nós que precisamos estar no volante da nossa vida. Não é o sofrimento, não é a dor, não é o medo, mas nós, junto com Deus, é a graça de Deus e nós que precisamos estar nesse controle, não deixar com que o sofrimento determine a nossa vida e a nossa história. Sim, porque que a verdade também é tão importante, né? Quantas vezes eu carrego algo dentro de mim, algo que tá me incomodando, algo que tá me fazendo sofrer, e aí eu fico rodeando a Bruna e não falo, mas eu fico pensando assim, eu preciso de ajuda. E aí, quando eu luto contra as minhas próprias forças que quer guardar isso só pra mim e falo com ela, eu escuto Deus através dela. Eu consigo perceber que de fato eu não estou sozinha, que de fato o meu problema não é tão grande e que de fato eu tenho onde descansar, né? Onde aliviar um pouco e lidar com isso de uma forma melhor. E muitas vezes a gente perde essa oportunidade por querer esconder, né? Eu dizia pra Bruna, nessa experiência do sofrimento, o que eu me lembro muito, assim, de muitas vezes em que eu passo por momentos difíceis, é que às vezes eu queria anular os acontecimentos, o que muitas vezes todos nós sentimos. Seria muito melhor que tal coisa não tivesse acontecido, seria muito melhor se eu não tivesse tomado tal decisão, que eu não tivesse tido tal atitude, para que as coisas não me fizessem sofrer tanto. Mas eu fui aprendendo a não ficar querendo mudar, até porque a gente não consegue mudar o passado, né? A gente não consegue mudar o que aconteceu. Mas muitas vezes a gente fica tentando se convencer disso. Mas com essas situações eu comecei a aprender a me perguntar assim, o que eu posso aprender com isso? No que isso pode me transformar? Como eu posso ser melhor a partir disso? Como que eu posso ajudar as outras pessoas a partir desse meu sofrimento, a partir dessa minha dor? O que eu posso enfrentar lá na frente se eu não desistir agora? Até existe uma passagem que eu marquei uma vez no meu caderno de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4, que diz assim: enquanto há vida, há esperança. Porque muitas vezes a gente vai passar por um sofrimento e vai pensar assim, venci. Mas lá na frente outra coisa difícil vai acontecer. E aí a gente não pode simplesmente desistir e querer ficar anulando os desafios da nossa vida. Mas a gente precisa entender que enquanto há vida, há esperança. A gente sempre vai descobrir uma forma nova de lidar e uma forma melhor de sair das situações. Quando a Bruna falava, né, desse Deus que não nos prova, eu aprendi muito com isso. De que Deus não me provoca para saber até onde eu vou. Mas justamente Ele anda do meu lado, né? Ele não me permite pular o sofrimento, mas Ele caminha comigo porque Ele sabe aonde eu posso chegar, Ele sabe do que eu sou capaz. E é a partir dessa fé, daquilo que Deus pensa sobre mim, que eu caminho todos os dias, que eu não desisto diante dos meus sofrimentos ou da minha dor. E até o ano passado, no final do ano, eu passei por uma situação que me deixou muito chateada. E por algum momento eu falei assim, será que eu não vou conseguir lidar com essa situação? E eu tava, né, me decepcionada, e meu Deus, e agora? Por onde eu vou? O que eu faço? E eu lembro que conversando com o meu fundador, ele falou assim, hoje você não consegue ver frutos dessa situação, mas se você perseverar, você vai entender. Não o porquê, mas assim, o que você pode fazer para se tornar alguém melhor. E foi justamente isso, gente. Por isso que eu falo, o sofrimento, ele não é para fazer com que a gente se desanime da nossa vida, da nossa história. É claro, nós vamos chorar, nós vamos nos entristecer, mas em Deus a gente encontra força para se tornar alguém melhor. A gente vai aprendendo a colher frutos, porque daí a gente olha para nós e fala assim, meu Deus, talvez eu não tenha força. Daí você olha para Deus assim, eu tenho força, eu vou conseguir. Claro que você não pode ficar parada, mas se coloca nesse caminho. A cura da nossa vida acontece pelo caminho. Como eu já disse, né, Jesus olhava para as pessoas e falava, vai caminhar, falou para os leprosos, vai se apresentar ao sacerdote, ou seja, não fique parado diante do sofrimento, não fique se lamentando, não fique achando que só você está sofrendo. A gente está vivendo uma realidade que é difícil para todo mundo, não só no nosso país, mas no mundo todo. É situação econômica, é situação
financeira? É a questão da educação? Será que as crianças, os alunos estão aprendendo? Eu imagino você, professor, o que você está passando nessa loucura. Mas, gente, vai passar. Ou nós vamos olhar para essa situação e corremos o risco de nos tornarmos pessoas piores, ou nós vamos olhar dessa situação e ver os valores essenciais e ver o que nós podemos fazer de melhor. E vou falar aqui, não é esse vírus que está nos dando a capacidade de ser pessoas melhores não, tá, gente? Porque o vírus não é de Deus, o vírus não está nos ajudando em nada. Mas Deus que vem ao nosso encontro e nos dá essa capacidade de nos tornarmos pessoas melhores. Não vamos desistir da nossa vida neste momento. Não vamos desistir porque está difícil. Não se desanime, não se entregue à sua dor, porque ela vai passar. E esse é o sentido da fé, da gente enfrentar situações na realidade. Precisamos olhar para a situação, olha, essa é a realidade, mas eu sei que eu posso buscar algo maior. Então, o catecismo da nossa igreja, ele diz assim, tá aqui, por sua paixão e morte na cruz, Cristo deu um novo sentido ao sofrimento humano, que doravante pode configurar-nos com ele e unir a sua paixão redentora. Então, Jesus já enfrentou todo o sofrimento para que a gente pudesse ter coragem de continuar a nossa Superou o sofrimento, né? Para nos mostrar nossa capacidade. Para nos mostrar a capacidade, para mostrar que nós podemos sim continuar, que a gente não vai se tornar refém e escravos do nosso sofrimento. Jesus já nos deu a liberdade, para que a gente não se escravize, para que a gente não ache que a gente não é capaz. Nós temos força para superar. Olhe ao seu redor, coloque amor na sua vida, se doe por aqueles que estão ao seu redor e você vai ver que você vai conseguir. Coragem, gente, ânimo. Eu sei que é difícil, né? Nós sabemos que não é fácil muitas vezes enfrentar algumas situações que são doloridas, mas a gente pode passar, a gente vai conseguir vencer. É só a gente perseverar, é só a gente aguentar que a cura vai chegar, a situação vai melhorar. Caminhando aí para o fim da nossa live, temos aí uns 15 minutinhos, mas é muito importante, né, gente, diante de tudo aquilo que a gente partilhou, o sofrimento precisa ser sentido, mas precisa haver uma esperança além dele. E em Gênesis, onde está mesmo? Em Gênesis 41, no versículo 52, vai dizer assim: Deus tornou-me fecundo na terra de minha aflição. Olhe para a sua aflição sempre com os olhos voltados para Deus. Olhe para a sua aflição sempre sabendo que Deus não te abandona. Olhe para a sua aflição sabendo que você pode se tornar melhor por aquilo que Deus pensa de você. Por esse amor incondicional, que não cria barreiras e que não cria condições, mas que respeita o seu sofrimento, mas que espera que você também faça essa experiência com a força que existe dentro de você para superar, para poder enfrentar novas situações, para poder ter uma vida plena, para poder ter vida em abundância, para não achar que a vida acaba numa situação, mas que sempre há algo além para ser contemplado após o sofrimento. Não perca a fé, gente. E essa é a verdadeira fé que nós precisamos ter. Acreditar na presença constante, na presença fiel de Jesus Cristo, que ressuscitou e caminha conosco. Sabe, eu lembro que em algumas situações eu me questionava, será que Deus continua olhando para mim? Será que Deus continua cuidando? E na verdade, não era Deus, era eu que não queria me deixar ser cuidada por Deus. Eu que não estava percebendo, porque a dor muitas vezes nos deixa cego. A dor muitas vezes nos paralisa e a gente não consegue enxergar nada além dessa dor. Por isso que eu comecei falando da vida dos santos, que eles aprenderam a transcender. Eles aprenderam a olhar além daquela dor, na certeza de que algo de bom estava por vir. Para a gente encerrar, eu quero ler uma passagem que está aqui em Eclesiástico, no capítulo 30. Não entregues tua alma à tristeza. Não atormente a ti mesmo com teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem.
é um inesgotável tesouro de santidade. Tem compaixão da tua alma, torna-te agradável a Deus e seja firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e nela não há utilidade nenhuma. A tristeza vai corroendo a nossa vida, a tristeza vai corroendo a nossa alma, a tristeza vai fazendo com que a gente queira simplesmente enfrentar situações ou com rebeldia, agressividade, ou então sempre centralizando em nós mesmos. Faz com que a gente vá perdendo a sensibilidade de querer fazer algo de bom para o outro. Então, alegria. Essa alegria que Jesus nos promete aqui no Evangelho. Eu lhes garanto que o vosso coração voltará a sentir-se alegria. E a gente não precisa voltar a sentir alegria só quando a nossa vida voltar, a nossa rotina, né, de trabalho normal, sem ser home office, para quem está em home office, de quando descobrirem a cura para o coronavírus, de quando a nossa situação economia melhorar, não. A gente já pode começar a ter um coração alegre quando obedecidos. E aí, às vezes, gente, uma oração simples: Senhor, dá-me a graça de me sentir alegre novamente. Dá-me a graça de buscar a alegria de viver. Que eu estou recebendo, nós estamos vendo nas conversas com as pessoas, nas mensagens, que as pessoas estão perdendo a alegria de viver. Então, nós queremos hoje encher o seu coração de esperança, de fé, não nós, mas a graça de Deus, né? Aquilo que Deus hoje se faz presente na nossa vida e na nossa realidade. Não entregue a sua alma à tristeza, não se entregue ao desânimo, mas coragem, porque Deus está cuidando de nós. Amém? Amém. Muito bem, pessoal, obrigada, né? Nós queremos agradecer a todos que participaram conosco. Por fim, eu fiquei de abrir a sala de vídeo, não acho nem consegui. Não deu Deu certo, mas tudo bem. Nós queremos agradecer a cada um de vocês, aí o pessoal do Instagram, a Júlia. Chegar mais pertinho para poder cumprimentar vocês. Professora Alessandra, a Vanessa. Júlia, Vanessa. Amandinha? A Andriele também. Emily, Daiane, nosso fundador. Aqui pelo Facebook, a Maria, a Giovânia, perdão. A Larissa, a Carmen, Odari, a Lu, Marcelinho, Sávio, Amanda e Ângelo também, membros da comunidade. E nós queremos lembrar que semana que vem a gente continua com as nossas lives, com as nossas reflexões e queremos nos unir até você, para que a gente possa nos fortalecer nesse momento difícil e para que a gente consiga ter cada vez mais uma fé mais constante, né? Uma fé firme, uma fé que é capaz de nos manter de pé diante do sofrimento da nossa vida. Gente, Deus abençoe, boa noite. Até segunda-feira, então, às 20h30, aqui no nosso Instagram e no nosso Facebook. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Até mais. Acho que no Face ainda tá.